Hoje eu quero conversar com você sobre aquilo que é mais importante para nós. E pode até parecer um pouco óbvio no começo, porque realmente deveria ser algo que é muito importante para todo cristão, deveria ser aquilo que é mais importante na vida de um cristão, porque é de fato o nosso maior tesouro, que é a nossa salvação. Ah, pronto, já posso sair do vídeo porque eu já entendi que a minha salvação é aquilo que eu tenho mais precioso. Não, fica comigo até o final, porque você precisa entender isso. Você precisa entender que você não pode se esquecer disso e que é muito fácil se esquecer disso, porque o mundo, ele tenta roubar todos os dias esse entendimento da nossa cabeça, que a nossa salvação é aquilo que a gente tem de mais importante. Então não sai daí, assiste esse vídeo até o final. Eu não sei em qual fase você tá na sua vida, eu não sei quantos anos você tem, só que a verdade é que quanto tempo passa, mais responsabilidades, mais coisas para fazer você vai ter. E hoje, sei lá, se você estiver na escola, hoje, se você já tá na faculdade, ou então se você já saiu da faculdade, tem um trabalho, e aí você já tá casado, provavelmente, e aí você já tem filhos pra cuidar, tem a esposa pra dar atenção, tem as metas da família, os sonhos da família, objetivos, tem os seus sonhos, tem os seus objetivos, as suas metas. Então você percebe que com o decorrer do tempo, a gente vai tendo sim cada vez mais responsabilidades, a gente vai tendo cada vez mais coisas pra fazer, e nós não vivemos num país muito fácil, né? As coisas, sei lá, que parece que quanto mais a gente rala, parece que a gente só derrapa, a gente não sai do lugar, é uma dificuldade mesmo. E aí você tem que se desdobrar, fazendo várias coisas, às vezes tendo o seu trabalho, e aí tendo que fazer um negócio por fora, para que você tenha uma boa qualidade de vida com a sua família, né? A maioria das pessoas que eu conheço é desse jeito, né? Tem a vida desse jeito. Então, a nossa agenda, ela vai ficando cada vez mais cheia, cada vez mais lotada. E aí, quando a gente percebe, nós nos esquecemos de nos relacionarmos com Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, devido às frustrações da vida, nós vamos ficando tristes, porque muitas vezes a gente não tem o estilo de vida que nós gostaríamos, muitas vezes a gente não realizou os nossos sonhos, não temos acesso às coisas que queríamos, por exemplo, não tem um carro bom, ou então às vezes nem tem um carro, não tem uma moto, sei lá, eu ando de busão, e aí, não sei, eu não trabalho na onde eu gostaria de trabalhar. Aí você vê pro lado, né, você olha pro lado assim, tem aquele cara que parece que é um sem vergonha, que nem rala, nem, sei lá, tem a vida fácil, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Você olha pro lado, parece que tem aquele cara que tem a vida fácil, e aí você fica assim, poxa, eu aqui sou cristão, tenho temor a Deus, e mesmo assim a minha vida é difícil, minha vida é sofrida, eu não vivo do jeito que eu gostaria de viver. Basicamente é isso que eu tô falando, né? E aí o que acontece? Você fica frustrado e entristecido, porque você não conquistou aquilo que você gostaria, porque você não vive aquilo que você gostaria. É um motivo pra gente se entristecer? É um motivo pra gente se entristecer. É verdade, eu te entendo perfeitamente. E foi justamente por te entender, por refletir a respeito disso, que eu resolvi fazer esse vídeo, né? Não que eu esteja hoje frustrado pelas coisas que eu ainda não tenho, pela vida que eu ainda não vivo, mas eu entrei em um propósito com Deus recentemente de realmente mudar a minha vida. Tem coisas que eu quero conquistar, tem coisas que eu quero viver, tem um nível financeiro que eu desejo ter. Isso aí vai ser papo para outro vídeo, então já se inscreve agora porque também vai ser muito importante para você, pra gente trocar essa ideia. Vai ser um vídeo que eu vou falar como que eu vou mudar a minha vida em 2025. Então se inscreve agora para você não perder. E aí o que acontece? Só que antigamente, tempo atrás, sei lá, talvez uns 3, 4 anos, eu realmente fiquei entristecido, sabe? Triste de verdade, bravo com Deus, porque aí, vamos falar da terceira coisa, pelas frustrações, a gente culpa a Deus por não ter aquilo que a gente gostaria de ter. E aí a gente perceba que cada vez a gente vai se afastando mais. E aí eu tava frustrado, eu tava entristecido, eu estava extremamente endividado, foi uma fase assim bem difícil, eu usava o cartão para pagar o cartão, tava tentando vender o carro e não conseguia para pagar contas, pagar dívidas. Então foi uma fase bem difícil e eu fiquei extremamente frustrado, fiquei entristecido. Foi justamente nessa fase eu tive uma experiência com Deus e Deus falou comigo de uma forma assim muito clara. Ele falou assim que basicamente, né, o que é mais importante para você? As coisas que você pode conquistar aqui na Terra, a vida que você leva aqui na Terra ou a sua salvação?
E aí Deus me perguntou isso e eu fiquei refletindo a respeito disso, né? O que será que é mais importante? A vida que eu almejo ter aqui, a vida que eu tenho aqui, ou a minha vida eterna ao lado de Jesus, né? A minha vida eterna no céu, no paraíso, porque essa é a nossa promessa, essa é a nossa herança, a vida eterna na presença de Deus. E aí eu fiquei me questionando isso, porque eu estava realmente entristecido, eu estava angustiado pelas coisas que eu não tinha, pela vida que eu não estava conseguindo ter, porque todas as coisas que eu tentava fazer, nada dava certo. Cara, eu tava tentando vender o carro para pagar dívida e não tava conseguindo. Eu tava pedindo preço de banana no carro, tava dando, por exemplo, uns 4 mil abaixo daquilo que era o preço de mercado na época. Não dava certo, eu não conseguia vender. Eu preciso que você entenda que eu não estou falando que é ruim, que é errado a gente querer prosperar, que a gente querer enriquecer. Tô falando de riqueza mesmo, porque prosperidade e riqueza são coisas diferentes. A riqueza está dentro de prosperidade. E aí eu tô falando também dos nossos sonhos, de você querer ter um carro bom, uma vida boa, viajar, conhecer o mundo. Essas coisas não são erradas. Não é errado você correr atrás dos seus sonhos, sabe? Perseguir os seus sonhos, tentar lutar, realizar aquilo que você deseja, né? Ter a vida que você sonha em ter. Não é errado isso, entenda. Sai esse lance de franciscano que, eu vou fazer um voto de pobreza aqui porque eu sou crente. Não, abandona isso. Não é isso que Deus quer pra sua vida. Só que isso também não é mais importante que a nossa salvação. É o que eu quero que você entenda. Que as coisas desse mundo, elas não são mais importantes que a nossa salvação. Como eu falei, eu entrei em um propósito de Deus porque eu quero uma mudança de vida. Só que até a declaração que eu fiz no Instagram falando a respeito disso, né? O que acontece? Eu falei lá que não que as coisas desse mundo vão se tornar mais importantes que as coisas de Deus. Não que a vida que eu desejo aqui vai se tornar mais preciosa que a minha salvação. Porque as coisas dessa vida são extremamente passageiras. Jesus fala, né, que aqui a traça, a ferrugem, o ladrão rouba, né? Aqui nada é nosso de verdade, nós só somos mordomos das coisas que usamos, porque elas não são nossas. Um dia elas vão passar para alguém, um dia a casa que eu moro vai estar morando outra pessoa, o carro que eu uso, o carro que eu ando, eu vou vender ou então vai ficar para outra pessoa e outra pessoa vai usar. Nada aqui de fato é nosso. A única coisa que realmente nós temos é a nossa salvação. Antes da gente continuar, deixa eu te apresentar a Hailes, a minha marca de camiseta cristã. Eu tô usando uma delas agora, extremamente confortável, ela é 100% algodão, modelo streetwear, então ela é um pouquinho mais comprida aqui, como você pode ver. Ela tem uma gramatura mais pesada, ou seja, o tecido dela é mais encorpado. E essa aqui também é uma das nossas camisetas, muito bonita, sabe? Aqui é Jesus Save, está ali, né? João 3,16. Você tem a oportunidade de vestir a palavra de Deus com estilo, com conforto, porque ela é muito bonita, muito confortável, sem falar que você vai estar me abençoando e apoiando o canal. Então entra no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo para você conhecer as nossas camisetas. E aproveita a promoção que comprando 2 camisetas você ganha frete grátis. Dá uma olhada agora. Então o questionamento que eu tenho é o seguinte: e se você não viver a vida que você sonha? E se você não conseguir ter a vida que você deseja, as coisas que você quer, realizar os sonhos que você tem, ainda assim você vai ser fiel a Deus? Ainda assim você vai buscar a presença dele? Porque ter a vida eterna, ter um relacionamento com Deus, que de fato é o seu tesouro, ainda que você não tenha essas coisas, você vai se alegrar na presença dele. Você vai estar feliz porque, poxa, eu tenho que fazer um vídeo falando sobre a felicidade, como ser feliz, porque a felicidade não é algo externo, é algo interno, é uma decisão, na verdade. Assim como o amor, a felicidade é uma decisão, você decide ser feliz. Só que aí eu te pergunto, você vai estar feliz na presença de Deus, ainda que a sua vida não dê certo? Você vai estar feliz na presença de Deus, buscando ele, buscando um relacionamento com ele? Porque cultivar a salvação, vamos falar assim, é cultivar um relacionamento com Deus. Nós não podemos fazer absolutamente nada para ser salvos, a não ser crer que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou o 3º dia. Essa é a única forma da gente ser salvo. Crendo em Jesus. Nós não temos que fazer nada além disso. Nós não pagamos preço nenhum por isso. Só que aí nós cultivamos essa fé nos relacionando com Deus. Então é importante que você se relacione com Deus todos os dias. É importante que você ore, busque a presença dele. Só que, e se você não tiver a vida que você deseja? E se as coisas não derem certo pra você? Você ainda vai estar buscando? Você ainda vai estar querendo a presença dele? E aí eu te pergunto isso, porque isso, se você tiver isso na sua cabeça, se você tiver isso no seu coração, que independente da vida que eu tenho aqui, a presença de Deus na minha vida é mais importante, a minha salvação é mais importante, eu sou feliz porque eu sou salvo. Aí, meu irmão, o mundo não vai conseguir te roubar, o mundo não vai conseguir te tirar da presença de
Deus. Eu não estou falando que a sua vida não vai dar certo. Eu não estou falando que as coisas não vão dar certo. Mas, perceba, ó, eu separei aqui um versículo, né, para você ler. Esse aqui eu não vou ler porque é bem comprido, que é 2 Coríntios 11, 23, 28, que é onde o apóstolo Paulo fala das coisas que ele passou por anunciar a Cristo. Você vai ver que o apóstolo Paulo, depois que ele se converte, né, depois que ele começa a sua caminhada de pregar o evangelho, ele só se ferra, mano. Ele apanha, ele é espancado toda hora, apedrejado, ele é preso, ele passa parte da vida dele ali na cadeia, tudo por amor a Cristo, sabe? E todos os dias ele falando que eu guardei minha fé, eu combati o bom combate, todos os dias não, né, mas ele fala isso no final da vida, que ele guardou a fé, combateu o bom combate, que a alegria dele era a presença de Deus, sabe? Então é esse o coração que nós temos que ter. Agora esse versículo sim eu vou ler pra você, Salmos 84, versículo 10, que fala assim: um dia na tua presença vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu preferiria estar na porta da entrada da casa de Deus a morar nas casas dos maus. O salmista ele fala que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, me perdoe se eu estiver, mas quem falou isso foi Davi, e ele, ou Davi ou Salomão, e eles eram homens extremamente ricos, poderosos, eles tinham tudo daquilo que poderia se ter na época, e ainda assim eles falam que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então esse é o coração que nós temos que ter. Outro versículo que você precisa ler é Abacuque 3, 17 e 18, que fala o seguinte: que ainda que a figueira não floresça, que ainda não haja frutos na vide, eu me alegrarei na tua presença, né, tal. Se você ler ali todo o livro, você vai entender que o povo estava em guerra, sendo invadido, sabe, as coisas dando errado. E aí o profeta ele começa a se lamuriar, começa a reclamar com Deus, começa a questionar ele, falando assim: ah, cadê o Deus, né, que cuidava da gente? Cadê o Deus que abriu o Mar Vermelho? E aí Deus fala com ele, ele entra na presença de Deus, e aí ele entende que o que mais vale é a presença de Deus, sabe? Eu tenho uma experiência que foi o que me ensinou de verdade isso. Foi nessa época que eu tava ferrado de grana, que eu tava tentando vender o carro. Pra você ter ideia, eu tava tão estressado, tão nervoso, que o meu olho ele não parava de piscar. Ele ficava tremendo o dia inteiro. Eu já tava há 1 mês com o olho tremendo, sabe, assim, angustiado. Aí eu lembro que eu entrei no meu quarto, comecei a orar. Falava assim: Deus, olha essa situação, olha o que tá acontecendo na minha vida. Pai, eu não consigo vender esse carro, eu tô endividado, E aí, você sabe o que acontece quando a presença de Deus entra no lugar? Você até tá ali orando, apresentando seus problemas, apresentando os seus sonhos, apresentando a angústia, sei lá, a felicidade, não importa. Não importa aquilo que você esteja apresentando pra Deus, aquilo que você esteja pedindo pra Deus, ou se você tá feliz, se você tá triste. Quando você começa a orar e a presença de Deus entra naquele lugar, que você sente a presença de Deus, e aí eu vou continuar minha oração pra você entender. O que acontece? Acontece isso aqui, ó. Ah, Deus, eu tô com um problema, não consigo vender o carro, mas a tua presença, Senhor, é o meu refrigério. Muito obrigado por o Senhor estar aqui. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor ouve a minha oração e o Senhor está presente. Irmão, é isso que acontece, sabe? Se você não percebeu, eu vou te explicar agora. A presença de Deus, ela inibe qualquer importância das outras coisas. Ela tira o foco, e aí você foca na presença, porque aquilo te revigora, aquilo te fortalece, aquilo te alegra, e aí você sente a presença de Deus. A dívida perde a importância, a doença perde a importância, o problema perde a importância. Não é que ele acaba, ele perde a importância, porque a presença de Deus está ali. E aí você começa, em vez de você sai daquele lance de petições, lance de reclamações, né, de ficar reclamando, e aí você começa a adorar, você começa a agradecer porque Deus está ali naquele lugar, e aí você se sente reconfortado, sabe, assim, confortado pela presença dele. Você entende que aquilo é o mais importante, e aí você não quer sair daquele lugar. Irmão, se você nunca teve essa experiência, busque a Deus, peça pra Deus para que você tenha essa experiência de sentir a presença dele, não de estar endividado com problema, mas de você sentir, de você perceber a presença dele naquele lugar com você. Isso é aquilo que a gente tem de mais importante, de mais valioso. Tudo, sabe, tudo, absolutamente tudo, perde a importância na presença de Deus. É isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. É isso que eu quero que você tenha gravado no seu coração, que ainda que as coisas não deem certo pra você, que ainda que você esteja extremamente corrido,
que você esteja muito feliz porque as coisas estão dando certo, ou que você esteja pobre, ou que você esteja rico, ou que você esteja endividado, ou que você esteja com grana pra caramba, ou que você esteja sadio, ou então doente, não importa, sabe? A fase que você esteja, o momento que você está passando, porque é isso, momento, não importa, é passageiro, ainda assim é passageiro, mesmo se for coisas boas, que você entenda que aquilo que você tem mais importante é a presença de Deus, que aquilo que você tem de mais valioso é a presença de Deus. Não deixe que a correria do dia a dia, não deixe que os problemas do dia a dia, não deixe que os seus sonhos roubem isso de você, a presença de Deus, porque essa é a chave da felicidade, essa é a chave, né, de você entender que aqui, por mais que a gente vai passar, sei lá, em média 80 anos aqui, é passageiro, sabe? É só um ruído daquilo que a gente vai viver na eternidade. Se você é eterno, pensa comigo, a eternidade não tem fim, a eternidade é eterno, como o próprio nome diz. Vamos dizer assim, né? O que seriam 10 anos para uma pessoa que tem 1000 anos, para uma pessoa que tem 2000 anos? Parecia nada. Parece nada. Quem assiste anime vai entender, né? A Friane, eu acho que é esse o nome da elfinha lá, ela passa por isso, ela tem mais de 2000 anos lá de vida, e aí 10 anos parece que são dias pra ela, porque a percepção de tempo dela é menor. Agora imagina você sendo eterno. O que são 80 anos? Então foque na eternidade, porque a eternidade nós vamos estar na presença de Deus. Às vezes, para resolver os nossos problemas, o mundo nos oferece coisas que vão nos tirar da presença de Deus. Não permita isso. Não permita que as coisas do mundo, que as seduções, sabe? Sei lá, os métodos fáceis. Você pode ganhar muito dinheiro fazendo coisas erradas. E a presença de Deus? Será que vai estar com você se você fizer isso? Será que se você se curvar às ofertas desse mundo para que você tenha os seus sonhos realizados, será que você ainda vai estar na presença de Deus? Será que a sua salvação não vai ser comprometida? Então não permita que o mundo te seduza. Não permita que você seja roubado da presença de Deus. Meu irmão, agora se inscreve no canal, não deixe de se inscrever para você não perder os próximos vídeos. Cara, tem muita coisa legal que eu tenho para conversar com você, então se inscreve agora. E eu quero saber o que você achou desse vídeo, né? Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso, que se realmente a nossa salvação é aquilo que tem mais importante, se realmente o mundo tá tentando roubar a sua salvação, e se você já passou, né, por um episódio parecido com esse que eu passei, onde você tava ali tristão, se esquecendo da presença de Deus, se esquecendo da sua salvação, deixando que os problemas do mundo, né, roubasse a tua alegria. Me diz aqui nos comentários que eu quero saber. Agora eu quero que você assista esse vídeo aqui, ó, que é onde eu falo qual é o tipo de crente que não entra no céu. É verdade, existem cristãos que não vão entrar no céu, e é muito importante que você saiba quais são, para que você não seja um dos que vão ficar, né? Então assiste esse vídeo agora. Te vejo no próximo vídeo.